Em 2019, o Porto de Suape e o Canal do Panamá firmaram um acordo de cooperação para a troca de experiências e atração de novas oportunidades para os dois portos, reforçando a importância de ambos no cenário logístico mundial. Tuve la oportunidad de conocer al puerto de Suape en el año 2018 y ser testigo de su magnitud. En el año 2019 firmamos un acuerdo de cooperación para desarrollar oportunidades para las dos partes. El puerto de Suape es un aliado estratégico del Canal de Panamá por su ubicación, infraestructura portuaria, su hinterland y su conectividad que posibilitará, por ejemplo, que las navieras que transportan cargas desde Asia hacia Brasil pasen a utilizar el canal teniendo Suape como un puerto concentrador de cargas regionales. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui no Papo com o CEO, episódio número 3. E desta vez nós temos a honra de conversar com o presidente do Porto de Suape, em Pernambuco, Leonardo Cerquinho, que já foi diretor do Porto de Suape, de todo o complexo, depois assumiu a presidência da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, a ADEDIPER, e agora vem fazendo uma gestão marcante à frente do complexo de Suape, né? Um dos maiores portos da América Latina. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. A honra é minha. É muito bom ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa gestão, especialmente com um amigo de tantos anos. Presidente, a gente acompanha um pouco a sua carreira no setor público e essa sua carreira é marcada de inovações que não são muito comuns no setor público, né? A sua carreira é um pouco diferente porque era um grande executivo em empresas multinacionais e depois houve esse magnetismo para o setor público, né? Então, a gente gostaria de saber um pouco como foi essa transição da ser um executivo de uma multinacional, de várias multinacionais que o senhor foi executivo e agora presidente de um complexo tão importante para a economia do Brasil. Rodrigo, de fato, a passagem pelo setor privado, ela é sempre muito focada em ferramentas de controle e gestão por resultados. E é muito interessante a oportunidade de aprender isso em várias empresas, no mais diversos setores, e poder aplicar isso dentro do setor público. Então, hoje, principalmente aqui em Suape, né, a gente trouxe algumas ferramentas, especialmente ferramentas que permitem digitalizar todo o processo da empresa, né, escrever os procedimentos, talvez seja essa primeira etapa, depois ferramentas que permitam controlar todo esse processo. Isso é algo que tem dado resultados interessantes nesse curto prazo, né, diante da pandemia que a gente está vivendo. Os processos de swap não pararam, pelo contrário, alguns deles foram até mais eficientes. A gente teve condições de acompanhar tudo e de continuar dando andamento em todos os processos, porque a gente já não dependia de papel até desde o meio do ano passado, e não só um sistema de gerenciamento que permite entender onde está cada ação com cada um, mas também um sistema desenvolvido aqui no Porto Digital que permite que a gente saiba onde está cada etapa de cada projeto, de cada processo. Então, isso é uma coisa que é muito comum nas empresas privadas, mas quando a gente pega um ambiente que não está acostumado com esses controles e a gente aplica, o resultado ele é muito rápido e ele é muito satisfatório. A gente tem percebido aqui no Sudeste notícias muito animadoras em relação à movimentação de cargas do Porto de Suape, mesmo em meio desse momento tão delicado que nós vivemos. Então, nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco desses recordes de movimentação que tem sido noticiado aqui em São Paulo. Bom, eu brinco que Porto ele exige muita paciência e muito planejamento. Normalmente as ações que se tomam, as decisões que se tomam dentro do ambiente portuário, ela só vai repercutir meses e muitas vezes anos depois, especialmente diante de uma regulação não ideal que é a que a gente tem no Brasil. Então, a gente veio tomando uma série de medidas ao longo de 2019, e aí eu cito especialmente duas muito interessantes, que uma foi buscar flexibilizar algumas questões ambientais da refinaria Brei Lima, de maneira que ele pudesse aumentar a produção dele sem aumentar os níveis de emissão. A gente veio conversando com o órgão ambiental ao longo de 2019, e também da gente ter homologado junto também ao órgão ambiental operações chip-to-chip de mais berços, aumentando a nossa capacidade de transbordo.
Por que eu estou citando isso? Porque quando a gente se deparou com a situação da pandemia, tiveram duas coisas que aconteceram no mercado que acabaram privilegiando o swap, mas que só foram possíveis em função desse planejamento que a gente teve no passado. A primeira é que a IMO, né, que é o órgão internacional que gere o setor marítimo, ele lançou uma norma nova que, a partir do 1º de janeiro desse ano, as empresas de navegação teriam que operar com redução dos níveis de enxofre. E, para isso, elas teriam que consumir um bunker, né, que é o combustível do navio, com o menor teor de enxofre, considerado bunker 2020. Ocorre que a refinaria Brás Lima naturalmente produz esse bunker de forma muito competitiva. E como a gente tinha conseguido esse aumento nas capacidades produtivas, eles conseguiram aumentar o seu nível de produção e nós nos tornamos um dos principais pontos de exportação nacional desse bunker 2020, especialmente para Singapura. Então, isso permitiu que a gente aumentasse a nossa movimentação durante esse primeiro semestre. Por outro lado, swap também é o maior ponto de entrada de gás de cozinha do país. Na verdade, praticamente todo o gás de cozinha que entra, o GLP, gás liquefeito de petróleo, que entra no país, ele entra através de swap. Como a pandemia e junto com a crise do petróleo fez com que a carga das refinarias, não a de swap, mas outras refinarias no país, fossem reduzidas, o gás de petróleo, o GLP, que é um subproduto naturalmente que produz, também foi reduzido esse volume produzido no país, o que fez com que a importação precisasse ser aumentada. Como nós havíamos aumentado a nossa infraestrutura de transbordo, a gente também teve condição de, digamos assim, surfar nessa oportunidade que a crise trouxe. Então, por conta de planejamentos e ações que a gente fez ao longo de 2019, a gente conseguiu, de fato, capturar oportunidades da crise, fazendo com que o swap crescesse no primeiro semestre de 2020 17%, sendo o porto que mais cresceu no país, né? E, além disso, a gente não caiu tanto em outras operações, como, por exemplo, as operações de container, em função da localização do swap, fazendo com que a gente seja, de fato, muito resiliente a esses choques que acontecem no setor portuário. Então, esse contexto aí fez com que a gente continuasse crescendo bastante no ambiente de crise e, na retomada, a gente espera que esse fôlego continue, né? Na verdade, em janeiro a gente cresceu 45%, em fevereiro a gente tinha crescido 70%. Então, a pandemia fez com que a gente crescesse menos do que a gente esperava. A gente espera retomar esse fôlego agora e fechar o ano de 2020 ainda com crescimento superior a 2 dígitos. Presidente, um dos setores que se manteve aquecido durante essa pandemia foi o agronegócio, né? Pernambuco vem se mostrando durante já muitos anos com a região de Petrolina, uma região com bastante vocação para o crescimento do agronegócio. Bom, Petrolina, a região do Vale do São Francisco, na verdade, é o principal setor, a principal área do Brasil, produtor e exportador de manga e uva, né? 95% das exportações de uva e manga do Brasil partem aqui da região entre Pernambuco e Bahia. É uma região que ela está muito bem servida de infraestrutura, porque ela está localizada praticamente de forma equidistante entre os portos de Salvador, Suape e Pecém, fazendo com que haja uma competição muito grande por essa carga. Ela não teve, digamos assim, uma participação relevante nos resultados do primeiro semestre, porque a safra ela começa justamente a partir desse mês de julho e vai até o mês de novembro. Existe algum plano de forma estruturada para que novos players possam ser atraídos para o Nordeste, olhando um pouco para tudo que Suape tem a oferecer em termos logísticos, como acabou de falar o senhor? Sim. Há duas novas grandes oportunidades que a gente está criando aqui em Suape. A primeira, que tem a ver com a pergunta anterior do agronegócio, é que existe um terminal que está sendo devolvido ao porto e nós vamos abrir uma licitação, a gente espera que ainda no mês de agosto, de um contrato de transição que vai expandir o objeto desse terminal para todos os tipos de granéis sólidos. Suape, ele é líder nacional na movimentação de granéis líquidos, né? Por exemplo, nós somos o hub nacional de gás de cozinha, por exemplo. Nós somos o principal porto de movimentação de containers e de veículos da região Nordeste, servindo também como hub regional, mas a nossa operação de granéis sólidos ela ainda é muito tímida, basicamente se resumindo à operação das indústrias que estão instaladas dentro do complexo do Suape.
Com esse passo que a gente está dando, a partir de desde já, a gente vai expandir esse horizonte e devemos começar agora a mudar a história do swap em relação aos granéis sólidos, onde entra coque de petróleo, barrilha, malte de cevada, milho, dentre outras commodities. Então, vai haver novas oportunidades interessantes nesse setor em swap. E o segundo setor que a gente pretende já nascer como referência é o setor de GNL, gás natural liquefeito. A gente tem a Golar, que é a maior empresa de transporte de gás do mundo, que está instalando um terminal aqui, e a gente tem expectativa que muito em breve esses investimentos possam se tornar em grandes polos, em grandes terminais onshore de gás, que vão atender toda a região Nordeste de forma terrestre e também outras regiões a partir do modal marítimo. Presidente, em termos de tecnologia, o porto de Suape, ele tem olhado um pouco o que é que tem sido feito nos portos da Europa, nos outros portos ao redor do mundo, para trazer alguma inovação para o Brasil? Sim, Rodrigo. Tem duas vertentes nessa questão da tecnologia. A primeira é que nós estamos fazendo parte de um programa do governo federal em parceria com o governo britânico para a implantação do que eles chamam de Port Community System. É um sistema da comunidade portuária, que é uma tecnologia que não é nova, ela já existe na comunidade europeia desde a década de 90. O interessante é que o SWAP está puxando uma discussão para que o Port Community System ele não seja pura e simplesmente um sistema que seja uma troca de informações, mas a gente está propondo que esse Port Community System sirva como um sistema operacional portuário, fazendo uma referência como se fosse um sistema Android ou um sistema iOS, onde, na segunda vertente de tecnologia, nós assinamos um contrato com o Porto Digital aqui de Pernambuco para um grande projeto de inovação aberta, onde as startups vão desenvolver soluções para o porto. A gente tem um mercado de soluções portuárias no Brasil muito incipiente. Então, com esse programa de inovação aberta, a gente quer que as startups desenvolvam soluções. A gente vai investir R$4 milhões esse ano nessas soluções, e essas soluções elas vão nascer desde já integradas ao Port Community System, que, numa segunda etapa, vai ser um programa nacional, de maneira em que não só as startups de Pernambuco, como todas as startups do resto do Brasil, empresas que desenvolvam soluções tecnológicas portuárias, elas nascendo-se integradas ao Port Community System, a gente cria, na verdade, um grande mercado de inovação, fazendo com que a gente dê dinâmica a esse processo. A gente já tem conversas avançadas com a Secretaria Nacional de Portos e outros portos, e o que a gente quer é criar, a partir de SWAP, um grande programa nacional de inovação portuária. Com aquela mudança que houve de antes o porto, ele estava, qualquer processo de terreno licitatório estava muito ligado ao governo do estado, e houve uma migração, uma volta, para o federal. Como você vê essa questão da Secretaria dos Portos em Brasília com relação do estado? Bom, de fato, a regulação portuária ela vem sendo um grande empecilho para o setor, especialmente depois da medida provisória 595 de 6 de dezembro de 2012, que depois transformou-se na Lei 12.815, mas o que a gente percebe é que a Secretaria Nacional de Portos, sob o comando do secretário Diogo Piloni, tem agido de forma muito positiva para o mercado, buscando descentralizar as decisões. Então, a relação que a gente tem com eles é a melhor possível, e recentemente saiu um relatório do Tribunal de Contas da União, que fez um benchmarking da regulação portuária com os terminais de uso privativo e com a experiência internacional. E ele foi muito rico em demonstrar que, por exemplo, fora do país, não existe uma centralidade onde os portos têm que estar o tempo todo se reportando e pedindo autorização, que acontece no Brasil. E isso se reflete de uma maneira em que, para você desenvolver, autorizar um novo terminal nas grandes referências internacionais como Houston e Roterdã, isso leva de 4 a 8 meses. Aqui no Brasil, tem levado 28 meses. Isso é um grande fator impeditivo do desenvolvimento portuário, porque em 28 meses muda tudo. Então, o que a gente percebe na Secretaria Nacional de Portos é um esforço muito grande para descentralizar essas decisões. No entanto, eles ainda estão baseados na Lei 12.815, que exige essa centralização de alguma maneira. Então, a mobilidade dessa solução ela ainda é muito limitada por parte da Secretaria Nacional de Portos, por melhor que seja a intenção deles, tanto deles quanto da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, que tem feito um excelente trabalho nesse sentido também. Então, com esse relatório do TCU mostrando a inadequação da regulação portuária
e com gestores competentes e comprometidos que a gente tem hoje na Secretaria Nacional de Portos e na ANTAQ, a gente entende que está se formando um excelente ambiente para discussão de melhorias legais dentro desse processo e que já começou de alguma maneira. Então, a gente acha que os próximos meses aí de 2012, ou os próximos meses de 2020, vão ser meses onde a gente vai avançar muito na melhoria da regulação portuária. Presidente, nós fizemos um benchmark de alguns sites, de alguns portos, e me parece que o Porto de Suape é o que tem uma disponibilidade tecnológica um pouco à frente dos outros. Então a gente viu Porto em tempo real, algo muito interessante que a gente até recomenda para as outras gestões portuárias poder entrar lá no site Suape. Canal de denúncia. Ele pode ser transformado para o idioma inglês, com um clique. Nos chamou muita atenção essa questão do compliance. A gente viu lá no site de Suape, e até pesquisando um pouco a questão de cargos dentro do Suape, existe uma preocupação com o compliance das operações, profissionais que são ligados ao compliance, e inclusive, eu gostaria até de parabenizar a gestão do senhor, existe um canal de denúncia. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco de onde surgiu, se veio da gestão do senhor, dessa experiência muito forte e multinacional, de trazer para o ente público essa preocupação toda regulatória do compliance, que é tão forte hoje no mundo. Houve um avanço muito grande nas estatais, de uma maneira geral, Rodrigo, com a Lei 13.303, que é a lei das estatais, certo? E a lei das estatais, ela traz a obrigatoriedade das empresas públicas estruturarem setores de controladoria interna, controladoria externa e tudo isso. Só que, claro, a experiência privada, especialmente de processos e controles, ela facilitou muito essa instalação. A gente já havia um departamento de compliance, mas ele foi integralmente reformulado quando a gente chegou no início de 2019, e a notícia boa é que a Controladoria Geral do Estado, ela tem feito um acompanhamento e uma comparação com as empresas, e na semana passada a SUAP foi reconhecida como, junto com a Compesa, como o benchmarking de controles internos das estatais de Pernambuco. Então, isso é algo que muito nos alegra. A gente entende que essa questão do compliance, ele se transformou hoje num diferencial competitivo de atração de investimentos, que é a atividade fim final do SUAP, né? O Estado de Pernambuco nunca gerenciou o SUAP como um fim em si. Ele sempre entendeu o SUAP como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, especialmente na questão de investimentos externos diretos. Então, a gente tem uma política forte de compliance, a gente conseguir demonstrar para um investidor estrangeiro todos os nossos controles em tempo real, o nosso sistema, eu consigo, assim, em tempo real, no meu celular, conseguir identificar onde está cada processo, com quem está, os sistemas de ouvidoria, canais externos de denúncia, controles externos. Isso é algo que a gente entende hoje como um grande diferencial competitivo. Então, é com muita satisfação que a gente hoje já é reconhecido como uma referência no Estado de controles internos e compliance. Com o crescimento aí do comércio eletrônico e toda essa aceleração do digital que a pandemia tem provocado no mundo, né? Como Pernambuco está posicionado aí para esse crescimento avassalador do comércio eletrônico, né? Nós escutamos notícias da chegada da Amazon aí de forma massiva no Nordeste, com muitos planos, e a gente queria saber como isso está ligado aí ao contexto de Suape. Bom, de fato a Amazon foi uma grande conquista, né? A gente anunciou lá no final de 2019. Para a gente foi muito importante porque existe um entendimento muito claro de para onde o mundo está indo. A economia de dados ela vai gerar, num primeiro momento, uma disrupção muito grande em setores tradicionais. Então, indústria 4.0, a tendência é que os empregos da indústria caiam bastante. A economia de dados, o e-commerce, ele promove uma desintermediação muito forte no varejo. Então, a tendência é que os empregos do varejo caiam e o e-commerce se fortaleça. Então, a gente veio desde sempre buscando se posicionar nessa nova economia. À medida que a gente traz a Amazon para cá e começa a estruturar o Estado de Pernambuco, não apenas com arcabouço jurídico e de incentivos fiscais que dê suporte ao e-commerce, mas também trabalhando fortemente a questão dos dados, como uma forma de inteligência, de gestão a partir dos dados, a gente acredita que a gente está se posicionando de uma forma diferente. O contrato que a gente fez com o Porto Digital, que eu comentei, é um exemplo muito bom disso.
à medida em que os empregos da indústria e do comércio forem reduzindo em função da economia dos dados, a gente precisa começar a migrar de uma matriz de economia de baixo valor agregado para uma matriz de economia de serviços de alto valor agregado. Então, no momento em que eu abro o porto para um programa de inovação aberta, trazendo as startups, a gente está, na verdade, buscando desenvolver esse mercado de serviços de alto valor agregado, e o e-commerce é uma das facetas, dos setores que vão se beneficiar com esse novo contexto, e que foi muito reforçado com a questão da pandemia. Em termos de projetos que o senhor pretende implementar aí em Suape até o final da sua gestão, tem algum que você gostaria de dar destaque? Olha, a nossa gestão ela está baseada em 3 pilares: mudança do arcabouço regulatório portuário, inovação e sustentabilidade socioambiental. E o interessante é que o Covid ele acabou reforçando o propósito dos 3 pilares. Então, eu diria que a gente espera, não apenas até o final da nossa gestão, mas ainda nesse ano, ou esse ano e no próximo semestre, conseguir avanços importantes na mudança regulatória, e já estão em discussão junto com a Secretaria Nacional de Portos, ANTAC, e o Congresso Nacional, no sentido de desburocratizar o setor portuário. Então, esse é um grande projeto que a gente quer entregar. Esse projeto está interligado com a possibilidade de trazer um parceiro privado internacional para a Suape, e com mais inteligente e competitiva for a regulação, maior a chance da gente conseguir trazer esse parceiro. Dentro do ambiente de inovação, acho que a gente já falou bastante dessa questão, mas o que a gente quer é entregar até o final de 2022, quando a gente espera que conclua a nossa gestão, um porto completamente diferente, com um gerenciamento voltado para os dados, com laboratórios de gêmeos digitais, onde a gente consiga espelhar a operação do porto em tempo real e consiga, através de simulações, trazer opções de melhoria dia a dia, além de criar esse mercado de inovação portuária. E do ponto de vista socioambiental, a gente tem feito um trabalho muito forte de aproximação com as comunidades que vivem em Suape. São cerca de 6 mil famílias, das quais muitas vivem dentro de um contexto de modo de vida tradicional, ou seja, não é uma família que vai se beneficiar de uma indústria que está vindo para Suape, mas sim alguém que continua trabalhando com a pesca e com a agricultura. Então, a gente tem 2 grandes convênios já formados, um com o CERTA, que é uma associação que trabalha com tecnologias alternativas de produção, especialmente de produtos orgânicos, e também a gente está formando uma parceria com uma grande empresa produtora de sementes de milho, onde a gente vai dar um suporte muito grande para essas comunidades que produzem Suape, além de outros projetos de suporte à pesca artesanal e também à pesca industrial. Então, no final das contas, é isso que a gente quer entregar. A gente quer entregar um arcabouço regulatório diferente, a gente quer entregar um ambiente de inovação completamente transformado dentro do porto, e a gente quer entregar um valor agregado muito grande para as comunidades tradicionais que vivem no Complexo do Suape. Eu gostaria de registrar aqui um depoimento que tivemos quando o senhor era presidente da ADDPE, né, Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, onde a gente conseguiu trazer uma grande multinacional para Pernambuco, e o que nos até encantou essa multinacional foi a proatividade do Estado, que o Estado até mandou aqui uma comitiva aqui a São Paulo, fez todo o atendimento à empresa, e a empresa, quando foi a Pernambuco, se sentiu muito confortável sendo atendido na sua gestão, né? Então, eu gostaria de registrar isso, que não é algo comum no Brasil, até você ser atendido em inglês, né? É uma coisa que a gente vê muita deficiência na atração de investimento, é que quando a multinacional vai ao Estado, normalmente o Estado, ninguém tem essa facilidade de falar o idioma. E aí a gente encontrou isso na sua gestão, e a gente gostaria de destacar essa proatividade da sua gestão e o do Estado de Pernambuco nesse particular. Presidente, agora considerações finais. A gente quer abrir aqui para você deixar um recado aqui para a CEO TV, para quem está nos escutando. E a casa é sua aqui, para quando você quiser usar esse nosso espaço aqui para falar das inovações aí de Pernambuco. Não, perfeito, Rodrigo, obrigado. Até aproveitando o comentário anterior, na verdade, essa questão
do profissionalismo no atendimento às empresas privadas não é um mérito da minha gestão. Em 2011 e 2012, o Estado de Pernambuco fez um convênio com o Banco Mundial e toda a equipe de atração de investimentos envolvida com a questão de negócios das empresas passou por um treinamento de como dar esse suporte. Então, existe, na verdade, uma cultura de atendimento profissional às empresas privadas e uma cultura forte de compliance dentro desse processo. Inclusive, a própria DDPE, ela tem, dentro do escopo dela, da estrutura dela, um departamento voltado exclusivamente para o aftercare, que a gente brinca que é a filosofia do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, todas as empresas que vêm para o estado de Pernambuco, eles têm um departamento específico para atender aquela empresa ao longo de todo o período que ela se encontra no estado. Então, existe uma rotina de ligações, de visitas, para saber como a empresa está. A gente entende que é muito mais fácil desenvolver novos negócios a partir de clientes e parceiros das indústrias que já estão instaladas em Pernambuco do que você abrir um relacionamento completamente novo. Então, é cultura do estado isso, e a gente busca manter essa questão até independente do gestor que tiver à frente. Então, hoje a gente tem na DDPE um gestor de mão cheia, que é o Roberto Abreu, e a equipe que está lá é a equipe basicamente que estava na minha época também. Então, existe uma continuidade e uma cultura de atendimento privado. E aí, por fim, é falar exatamente isso. O estado de Pernambuco está bem no centro da região Nordeste. Se você traçar um raio de 800 quilômetros ao redor de Suape e do Recife, você vai encontrar 90% do PIB da região. Nós temos o maior aeroporto da região Nordeste, nós temos o maior porto da região Nordeste, temos um atendimento extremamente profissional, uma infraestrutura adequada, e a gente entende que, de fato, nós estamos na melhor situação para atender a região Nordeste, que é a região econômica que mais cresce no país, mesmo em período de crise. Então, eu acho que esse é o recado final que a gente quer dizer. Presidente, muito obrigado e nos vemos em breve. No final dos anos 70, um projeto transformador começou a sair do papel em Pernambuco. O estado, onde predominava a cultura canavieira, deu início à instalação de um porto industrial entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Todos os governos que se sucederam desde então contribuíram para que o projeto se consolidasse. Hoje, mais de 40 anos depois, o Complexo Industrial Portuário de Suape é a principal força motriz da economia pernambucana, com 147 empresas instaladas e em instalação no território e em condomínios logísticos adjacentes. Os investimentos privados no complexo somam mais de 74,5 bilhões de reais. Entre as empresas já instaladas estão indústrias de produtos químicos e petroquímicos, grãos, metalmecânica, logística, alimentos e bebidas, além de um cluster com indústrias dos principais componentes para a produção de energia eólica. Suape é destaque entre os portos do norte e nordeste do Brasil, batendo sucessivos recordes de movimentação de cargas e abrigando empreendimentos importantes para toda a economia regional. É um dos portos públicos que mais cresce no país, responsável pela distribuição de cargas para todos os continentes. Com águas profundas e localização estratégica em relação às principais rotas marítimas internacionais, Suape está conectado a mais de 250 portos de todo o mundo. Em 2019, o Porto de Suape e o Canal do Panamá firmaram um acordo de cooperação para a troca de experiências e atração de novas oportunidades para os dois portos, reforçando a importância de ambos no cenário logístico mundial. Tuve la oportunidad de conocer al puerto de Suape en el año 2018 y ser testigo de su magnitud. En el año 2019 firmamos un acuerdo de cooperación para desarrollar oportunidades para las dos partes. El puerto de Suape es un aliado estratégico del Canal de Panamá por su ubicación, infraestructura portuaria, su hinterland y su conectividad que posibilitará, por ejemplo, que las navieras que transportan cargas desde Asia hacia Brasil pasen a utilizar el canal teniendo Suape como um puerto concentrador de cargas regionais. Suape está situado num território de 13.500 hectares, com uma infraestrutura terrestre própria, com rodovias em permanente desenvolvimento e modernização que interligam o complexo a todos os estados do Nordeste. Com uma movimentação superior a 23 milhões de toneladas de cargas ao ano, Suape é o porto público com a maior movimentação de cabotagem do país e líder nacional em granéis líquidos.
Entre as principais operações em 2019, destaque para a movimentação de contêineres com aumento de mais de 5%.